Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Douglas, vocês já sabem, e a gente está aqui na nossa aula de trigonometria. O que eu quero mostrar hoje para vocês? Os arcos notáveis e de onde eles vêm. Então, na aula anterior eu falei sobre os segmentos notáveis, tanto de um triângulo equilátero, quanto a diagonal de um quadrado, né? Hoje nós queremos estudar, saber de onde vêm aquelas fórmulas do seno de 30, cosseno de 30, tangente de 30 graus, assim como os ângulos de 45 e 60 graus. Então, vamos dar uma olhada? Vamos lá. Pessoal, eu trouxe aqui nesse slide para vocês o triângulo equilátero, que foi da aula anterior, e aqui o triângulo retângulo, que eu também trabalhei com ele na aula anterior. Aqui nós temos que a nossa hipotenusa vale L, os catetos L sobre 2 e L raiz de 3 sobre 2. Relembrando que esse cateto, a altura, que é o L raiz de 3 sobre 2, eu fiz a dedução da fórmula para vocês na aula passada, tá bom? Bom, o que é então nós calcularmos aqui o seno de 30 graus? Então, seno de 30 graus. Pessoal, o seno de 30 graus ele é o cateto oposto a 30 graus, então o meu ângulo de 30 está aqui em cima, ó. O oposto é L sobre 2 e a minha hipotenusa é L. Então, seno de 30 graus, cateto oposto, L sobre 2, sobre a hipotenusa, L. Como faz para resolver isso aqui? Então, eu já tinha falado no vídeo anterior também, numa aula anterior, que a gente repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, isso aqui vai ficar igual a L sobre 2 vezes 1 sobre L. Repeti a primeira fração e a segunda fração eu inverti ela. Quando eu faço essa multiplicação, vai me resultar aqui seno de 30 graus, ele é igual a L sobre 2L. Cancelo os meus L's, eu tenho então que seno de 30 graus, ele é igual a 1/2. Beleza? Vamos agora ver o cosseno de 30 graus. Então, vamos lá. Cosseno de 30 graus, ele é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem é o meu cateto adjacente? L raiz de 3 sobre 2. Então, aqui está o meu cateto adjacente a 30 graus. A minha hipotenusa é o L. Então, aqui fica L raiz de 3 sobre 2 dividido por L. Vou fazer as mesmas operações que eu fiz lá com o meu seno de 30. Repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. O que vai me resultar isso aqui? Vai me resultar em L raiz de 3 sobre 2L. Vou cancelar o lado com lado, isso me resulta em raiz de 3 sobre 2. Mais uma fórmula importante aqui para nós. O cosseno de 30 graus, então, raiz de 3 sobre 2. Beleza? E por último, aqui dos 30 graus, vamos fazer a tangente. Então, o que é tangente de 30 graus? Ele é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto oposto a 30 graus? L sobre 2. E o adjacente? L raiz de 3 sobre 2. Então, aqui fica L sobre 2 sobre L raiz de 3 sobre 2. Agora, a gente vai fazer a manipulação disso aqui. Então, repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Pessoal, fazendo as operações, a gente vai poder cancelar, então, o L com o L, deixa eu pegar aqui, L com L, e o 2 com 2. Então, sobra para nós que tangente de 30 graus, ele é igual a 1 sobre raiz de 3, certo? A raiz pode ficar embaixo? Não, a raiz não pode ficar embaixo. Então, como que eu resolvo esse problema? Eu racionalizo, ou seja, eu multiplico em cima e embaixo ali pelo raiz de 3. Então, isso aqui vai ficar 1 raiz de 3 vezes raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Em cima fica raiz de 3, porque 1 vezes raiz de 3 dá o próprio raiz de 3. Embaixo nós temos raiz de 3 vezes raiz de 3. Isso é raiz de 9. Quanto vale raiz de 9? Vale 3. Então, tangente de 30 graus, ele é igual a raiz de 3 sobre 3. Então, esse aqui é o primeiro vídeo falando sobre os arcos notáveis. Aqui nós temos o de 30 graus, tanto para seno, para cosseno e para tangente.
Tá bom? Vamos lá então. Dando continuidade, nós temos agora que ver sobre o ângulo de 60 graus. Então, vamos analisar esse ângulo de 60 graus aqui. Quem é o seno de 60 graus? Então, seno de 60 graus, cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o meu cateto oposto? L raiz de 3 sobre 2. Quem é a minha hipotenusa? É L. Então, fica L raiz de 3 sobre 2 sobre L. Então, vamos lá de novo. Coloca o 1 embaixo do meu L e agora eu tenho fração sobre fração. Como que faz para resolver? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, fica L raiz de 3 sobre 2 vezes 1 sobre L. Fazendo a simplificação, então eu posso simplificar aqui L com L, eu chego que seno de 60 graus, ele é igual a raiz de 3 sobre 2. Pessoal, observem vocês que ele é o mesmo valor de cosseno de 30 graus. Isso aqui é a mesma coisa que o cosseno de 30 graus. Por que que isso dá certo? Isso foi em uma das aulas que eu falei para vocês, a segunda aula, porque a soma de 60 com 30 dá 90. Sempre que a soma dá 90 graus dos arcos, eles são chamados de ângulos complementares. E ângulos complementares possuem o mesmo valor para seno e cosseno, tá bom? Agora, vamos lá falar sobre o cosseno de 60 graus. Quem é o cosseno de 60 graus? Então, cosseno de 60, cateto adjacente, L sobre 2, sobre a hipotenusa, que é L. Então, fazendo o mesmo processo, a gente coloca o 1 aqui embaixo, fica L sobre 2 vezes 1 sobre L. Simplifica o lado com lado, L com L, ou seja, cosseno de 60 graus, ele é igual a meio. Para vocês recordarem, ele é a mesma coisa que seno de 30 graus. Não se esqueçam disso, isso acaba facilitando bastante a nossa vida. Agora, por último, vamos falar um pouquinho aí sobre a tangente, né? Então, quem é a tangente de 60 graus? Tangente de 60 graus, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, cateto oposto, L raiz de 3 sobre 2, cateto adjacente, L sobre 2. Então, aqui fica L raiz de 3 sobre 2 sobre L sobre 2. Então, repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, cancela lado com lado, o 2 com 2 também dá para cancelar, e a gente chega que a tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Beleza até aqui? Foi? Vamos falar agora sobre o nosso ângulo notável de 45 graus. Então, o ângulo notável de 45 graus a gente pensa sempre como sendo um quadrado de lado L e a diagonal, tá? Que nós vimos na aula passada, que é L raiz de 2. Quando a gente traça a diagonal, nós dividimos o ângulo de 90 graus em duas partes iguais. Quem são essas duas partes iguais? 45 graus. Então fica 45 graus aqui, 45 graus aqui. Dois ângulos de 45 graus, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha agora nesse triângulo retângulo. Vocês percebem que ele é isósceles. O que é um triângulo isósceles mesmo? É aquele em que ele possui dois lados de mesma medida. Nesse caso aqui, os catetos de medida L e L, tá bom? Bom, como que é o nosso seno de 45 graus? Seno de 45 graus, então escolhe o ângulo, vou pegar esse aqui. Ele é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, L sobre L raiz de 2. Então, o L com L dá para simplificar. Quando eu faço a divisão de dois números iguais, isso me resulta em 1. Então, L dividido por ele mesmo é 1. Então, fica 1 em cima, raiz de 2 embaixo. O raiz de 2 pode ficar embaixo? A raiz pode ficar ali no denominador? A resposta é não. Então, a gente vai racionalizar de novo.
Como que faz esse processo de racionalização? Você vai multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Então, 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Então, seno de 45 graus, ele é raiz de 2 sobre raiz de 4. Ou ainda, seno de 45 graus, ele é raiz de 2 sobre 2. Certo? Pessoal, pelo fato dos ângulos complementares, a gente já pode afirmar que o cosseno de 45 graus também vai ser raiz de 2 sobre 2. Mas vamos fazer essa construção aí, ó. Então, cosseno de 45 ele é igual. Cosseno de 45, cateto adjacente, cateto que forma o meu ângulo, dividido pela minha hipotenusa, L raiz de 2. Então, aqui vai ficar L sobre L raiz de 2. Vocês conseguem perceber que essa fração é exatamente igual à fração que nós tínhamos lá no seno de 45 graus? Então, se eu fizer todo esse processo de cálculo, eu vou chegar na mesma resposta, que é raiz de 2 sobre 2, tá bom? Então, aqui nós temos mais esse arco notável aí de 45 graus. E a tangente? A tangente de 45 graus vai ser igual cateto oposto dividido pela cateto adjacente. Olha lá. Então, quem é o meu cateto oposto a 45 graus? Bom, cateto oposto vai ser L. Cateto adjacente vai ser L também. Quanto que é um número dividido por ele mesmo? Ele me resulta em 1. Então, aqui a nossa resposta vai ser 1. Ou seja, tangente de 45 graus é igual a 1. Beleza? Então, nós vimos aqui nessa aula arcos notáveis, as razões seno, cosseno e tangente de 30 graus, de 45 graus e de 60 graus. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Compartilha, comenta, manda para a turma toda, para que todo mundo saiba aí dessas razões trigonométricas, de onde ela vem. Certo? Um beijo a todos e até mais. Tchau!